Isaías capítulo 1. A visão de Isaías, o filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado, eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. O boi conhece seu dono e o jumento a manjedoura de seu senhor, porém Israel não conhece, meu povo não pensa. Ah, nação pecadora, um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel até a ira. Eles me deixaram e retrocederam. Porque vós não deveríeis mais ser afligidos? Vós vos rebelareis mais e mais. A cabeça toda está enferma e o coração todo fraco. Desde a sola do pé até a cabeça não há solidez nele. Porém, feridas, hematomas e chagas putrefantes. Elas não têm sido espremidas, nem atadas, nem amolecidas com unguento. Vosso país está desolado, vossas cidades estão queimadas a fogo. Vossa terra, estrangeiros a devoram em vossa presença e está desolada, porque é derrubada por estrangeiros. E a filha de Sião é abandonada como uma casinha em uma vinha, como um alojamento em um pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, nós teríamos sido como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, governantes de Sodoma. Dai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, povos de Gomorra. Para qual propósito é a multidão de vossos sacrifícios para mim? Diz o Senhor. Estou cheio de ofertas queimadas de carneiros e da gordura de animais cevados, e não tenho prazer no sangue de novilhos, ou de cordeiros, ou de bodes. Quando vindes para vós apresentardes perante mim, quem tem requerido isso de vossa mão, não quiseis os meus átrios? Não tragais mais oblações vãs. Incenso é uma abominação para mim. As luas novas e shabates, a convocação das assembleias, eu não posso suportar. É iniquidade, até mesmo o ajuntamento solene. Vossas luas novas e vossas festas fixas, minha alma as odeia. Elas são um aborrecimento para mim. Eu estou cansado de suportá-las. E quando estenderdes as vossas mãos, eu esconderei meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Retirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, aliviai o oprimido. Fazei justiça ao órfão, pleiteai pela viúva. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora vossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como lã. Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Porém, se vós recusardes e vos rebelardes, sereis devorados com a espada, porque a boca do Senhor tem dito. Como a cidade fiel se tornou uma prostituta, ela estava repleta de juízo, a retidão se alojava nela, mas agora assassinos. Tua prata torna-se em escória, teu vinho misturado com água. Teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um ama presentes e segue atrás de recompensas. Eles não julgam o órfão, nem fazem a causa da viúva vir até eles. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel:
Ah, eu me livrarei dos meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. E eu voltarei minha mão sobre ti e purificarei completamente tua escória e removerei todo o teu estanho e restaurarei teus juízes como no início e teus conselheiros como no começo. Depois tu serás chamada a cidade da justiça, a cidade fiel. Sião será redimida com julgamento e sua conversão com justiça, e a destruição dos transgressores e pecadores será concomitante, e os que abandonam o Senhor serão consumidos. Porque eles sentirão vergonha dos carvalhos, os quais tendes desejado, e vós sereis confundidos pelos jardins que tendes escolhido. Porque vós sereis como um carvalho cujas folhas murcham, e como um jardim que não tem água. E o forte será como estopa, e o que fez como uma fagulha. Ambos queimarão juntos, e ninguém os apagará. Capítulo 2. A palavra que Isaías, o filho de Amós, viu, concernente a Judá e Jerusalém. E acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e será exaltado acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ele, e muitos povos irão e dirão: Vinde vós e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará a respeito de seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e eles converterão suas espadas em lâminas de arado, e suas lâmpadas em foices. Nação não erguerá mais espada contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Ó casa de Jacó, vinde e deixai-nos andar na luz do Senhor. Portanto, tu tens abandonado o teu povo, a casa de Jacó, porque eles estão cheios de costumes do Oriente, e são adivinhos como os filisteus, e eles se alegram nos filhos dos estrangeiros. Sua terra também está repleta de prata e ouro, nem há qualquer limite para seus tesouros. Sua terra também está repleta de cavalos, nem há qualquer limite para suas carruagens. A sua terra também está cheia de ídolos, eles adoram a obra de suas próprias mãos, a qual seus próprios dedos têm feito. E o pobre se abate e o nobre se humilha, portanto não os perdoo. Entra entre a rocha e esconde-te na areia, por temor do Senhor e pela glória da sua majestade. Os olhares altivos do homem serão humilhados, a arrogância dos homens curvar-se-á, e o Senhor unicamente será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será sobre todo aquele que é orgulhoso e arrogante, e sobre todo aquele que é elevado, para que seja humilhado. E sobre todos os cedros do Líbano que são altos e elevados, e sobre todos os carvalhos de Baçã, e sobre todos os altos montes, e sobre todas as colinas que estão elevadas, e sobre toda a torre alta, e sobre toda a muralha fortificada, e sobre todos os navios de Tarsis, e sobre todas as pinturas agradáveis. E a altivez do homem curvar-se-á, e a arrogância dos homens será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E os ídolos ele extinguirá completamente, e eles adentrarão os buracos das rochas e nas cavernas da terra, por temor do Senhor e pela glória de sua majestade. Quando ele se erguer para sacudir terrivelmente a terra, naquele dia um homem arremessará seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, os quais eles fizeram, cada um para si mesmo, para adorar as toupeiras e aos morcegos, para adentrarem nas fendas das rochas e nos cumes das rochas fendidas, por temor do Senhor e pela glória de sua majestade,
quando ele se erguer para sacudir terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem cujo fôlego está em suas narinas, pois em que situação deve ser considerado? Capítulo 3. Porquanto, eis que o Senhor dos exércitos, remove de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, o suprimento inteiro de pão e todo o suprimento de água, o homem poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, e o prudente e o ancião, o capitão de 50 e o homem honrado, e o conselheiro e o artífice habilidoso, e o orador eloquente. E eu darei crianças para serem seus príncipes, e bebês os governarão. E o povo será oprimido, cada um pelo outro e cada um pelo seu vizinho. A criança comportar-se-á orgulhosamente contra o ancião e o vil contra o honrado. Então um homem agarrará seu irmão da casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, se tu nosso governante, e permite que esta ruína esteja sob tua mão. Naquele dia ele irá jurar, dizendo: Eu não serei um curandeiro, porque em minha casa não há nem pão nem roupa, nem me façam governante do povo. Pois Jerusalém está arruinada e Judá está caída, porque suas línguas e seus feitos são contra o Senhor para provocar os olhos da sua glória. O aspecto dos seus semblantes testemunha contra eles, e eles declaram em seu pecado como Sodoma, eles não os escondem. Ai da sua alma, porque eles fazem o mal como recompensa para si mesmos. Dizei vós ao justo, que tudo estará bem com ele, porque comerá do fruto de suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a recompensa de suas mãos se lhe há dada. Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores, e mulheres os governam. Ó meu povo, os que te lideram te levam a errar e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para apresentar a causa, levanta-se para julgar o povo. O Senhor entrará em juízo com os anciãos de seu povo e seus príncipes, pois vós tendes devorado a vinha. O despojo do pobre está em vossas casas. Quem tentais vós, que afligis o meu povo como ferreiro ao metal, fazendo o meu povo em pedaços, e moeis a face do pobre? Diz o Senhor dos exércitos. Além do mais, o Senhor diz: pelo fato das filhas de Sião serem soberbas e andarem com seus pescoços esticados, e olhares provocativos, caminhando e andando a passos curtos, ligeiros, à medida que avançam, fazendo um tilintar com seus pés. Portanto, o Senhor irá afligir com sarna a coroa da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor irá expor as suas partes íntimas delas. Naquele dia, o Senhor removerá o esplendor de seus ornamentos tilintantes, que circundam seus pés e suas tiaras, e seus arcos circuláveis como a lua. Os cordões e os braceletes, os cachecóis, os gorros, os ornamentos das pernas e as bandanas, os pingentes e os brincos, os anéis, as joias de nariz, as roupas de gala e os mantos, os chales, as bolsas ornamentadas, os espelhos, o linho fino, os turbantes e os véus. E acontecerá que, ao invés de doce fragrância, haverá mau cheiro, e ao invés de um cinto, uma corda, e ao invés de cabelo bem penteado, calvície, e ao invés de peças finas de roupa, uma vestimenta de pano de saco, e queimadura ao invés de beleza. Teus homens cairão pela espada, e teus poderosos na guerra.
e os seus portões lamentarão e prantearão, e ela, estando desolada, sentar-se-á no chão.